Muito bem, essa é a gravação da nossa aula do dia 24 de abril de 2020, na disciplina de Filosofia e Ética. Vamos aguardar os alunos chegarem.
Bom dia, Viviane. Como você vai? Consegue me ouvir? Bom dia, estou ouvindo sim. Tá tudo bem. Obrigado. Coisa boa, querida. Bem-vinda. Esperando a Norma entrar. Eu estava ligado, plugado, né? Aí saiu, caiu a conexão, estou voltando. Ah, tá. A Bruna também já está entrando também. Que bom, vamos aguardar. Que frio, hein, menina? 17 graus. É, até que aqui, pertinho aqui da minha casa, está muito bonito. O céu está azulzinho. Eita, que hoje vai ser de novo. Bom dia, Brúnia. Consegue me ouvir? Bom dia, Brúnia. Bom dia, Vivi. Consegue me ouvir? Ah, legal. Sim, eu estou escutando sim. Obrigado, Tudo querida. ok. Brúnia, ok. Vivi, consegue me ouvir também? A Norma está entrando, né? Daqui a pouquinho a gente já começa, então, meninas. Que friozinho, Bruna! Misericórdia, 17 graus. É, Vivi. Chegando o inverno aí, meninas. Aí o bicho pega mais para maio, de maio para junho, né? Aí que a coisa vem de vez, principalmente junho, né? Mês do inverno. Sem dúvida, preocupante sim, Vivi. Apesar que o tempo tá maluco, de repente tem um calorzão aí, tomara, né? Menos mal, menos riscos. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, agora que a Norma tá ingressando, de cabeça erguida, sim, Vivi, exatamente isso, fé em Deus e bola lá. Vamos então iniciar, meninas, a nossa conversa e assim que eu terminar essa nossa aula de hoje, eu já vou deixar a tarefa para vocês naquela forma que a gente havia combinado, né? Eu deixo na plataforma, como os colegas professores fazem, né, a atividade, e aí cada uma me envia pelo WhatsApp o gabarito das alternativas, né, por e-mail ou por WhatsApp, a resposta dos testes que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Acho que é a melhor forma mesmo para vocês. Legal, então. Eu vou abrir a câmera. Por favor, só me dê uma devolutiva, se vocês conseguem me visualizar. Está liberando agora aqui. Vamos ver. Compartilhar vídeo. Vocês conseguem me ver agora? Se não, talvez. Consegue visualizar aqui o meu amigo e parceiro Charlie Brown? Hoje ele está comigo aqui. Charlie Brown, oi! Dê um bom dia para as meninas. Bom dia, meninas! Tchau! É o meu parceiro aqui. O professor tá maluco. Então, vamos lá. Eu quero, nessa primeira parte da nossa aula, dar uma continuidade, que é a parte final. Vivi, é o Charlie Brown aqui, ó. A nossa infância aqui, ó. Depois eu conto para vocês como que eu achei o Charlie Brown. Um bonequinho, né? Temos o mesmo corte de cabelo, é o meu ícone. Tchau! Depois eu te conto, conto para vocês como que ele apareceu para mim. E nessa primeira
parte da aula, eu vou concluir aquela nossa conversa sobre ética, sobre moral. Acho que foi uma aula muito interessante, na medida em que foi uma aula, meninas, na semana passada, que permitiu que tratássemos de várias questões, né? A questão, por exemplo, da ética e da moral na vida pessoal, né? A questão da ética e da moral na vida profissional. Vocês, como profissionais futuras da área de serviço social, se envolvem, né? Eu diria até que a matéria-prima de vocês, que é o ser humano, está sempre envolvida com a questão da ética, da moral, dos problemas sociais. E essa questão se apresenta tão importante que em momentos vocês estudam a ética. Um primeiro momento comigo em filosofia e ética, né, em que tratamos, como eu falei na aula passada, de uma ética mais generalizada, de uma ética mais ampla, de uma ética mais direcionada para o ser humano. E num segundo momento, a ética mais específica, mais centrada na área do serviço social. Como o curso de vocês é um curso de bacharelado, como vocês também estão vinculadas, como em outras profissões, a um órgão normatizador, regulador, que são os conselhos representativos das categorias. Então, vocês respondem a um conselho na área de serviço social, né? Assim como o arquiteto, assim como o engenheiro, assim como o médico, assim como a advogada, assim como a dentista, assim como profissionais da administração de empresas, da contabilidade, enfim. Os cursos de bacharelado que se propõem a formar profissionais que prestam um serviço à comunidade, à sociedade, devem ser normatizados pelos seus conselhos. Então, para isso, e em função disso, é que a disciplina ética profissional lhe prepara para o exercício profissional dentro, não apenas dos seus deveres de profissão, mas também normatiza os seus direitos como profissional. Então, já é uma ética mais normativa, mais profissionalizante, vamos dizer assim. Comentei também, Brúnia, Silvana, Viviane, você que nos acompanha nessa aula, que a ética e a moral são áreas, Norma está entrando agora, são áreas, digamos, muito próximas. Eu até usei uma metáfora semana passada, disse que ética e moral são primas, né? Primas irmãs, né? Primas em primeiro grau. Só para relembrar e situar você na aula de hoje. Definimos que a ética não é a disciplina que vai me dizer o que é certo ou errado, pode, não pode, é crime, não é crime, é pecado ou é graça. Não é a ética. A ética está preocupada, ela está direcionada, principalmente a ética em Aristóteles, que nós vamos ver logo em seguida, a uma questão que é a questão de todas as questões, é a mais importante de todas. Qual seja, que vida vale a pena ser vivida? Então, quando eu me faço essa pergunta, meninas, que vida vale a pena ser vivida, eu já pressuponho que não é qualquer tipo de vida que me satisfaz. Você, neste horário 7h17, do dia 24 de abril de 2020, né, assistindo a uma aula, fazendo a sua faculdade, se estivéssemos lá no campus da mesma forma, até mais cedo, você já diz com essa sua escolha, com essa sua posição, de que você não quer qualquer vida. Você fez uma opção, estudar de madrugada, ter a sua vida profissional, sua família, seus compromissos. Então, você, ao escolher coisas que você quer fazer na sua vida, dentro de você já existe essa certeza. Quero qualquer vida para mim. Eu escolho um tipo de vida. E a ética vai te ajudar a fazer essas escolhas, fazendo reflexões a respeito dessas escolhas. Eu comentei também na aula passada que o ser humano é um ser constituído de liberdade e de inteligência. Eu posso escolher entre duas opções e eu posso aprender com as minhas escolhas.
né? Então, às vezes, a pessoa, né, vocês vão atender muitas pessoas nessa situação de alguém arrependido do erro que cometeu. Puxa vida, que burrada que eu fiz, não devia ter feito isso. É uma repreensão que a pessoa faz, meninas, mas ao mesmo tempo é um aprendizado, é sinal de maturidade. Quando eu reconheço o meu erro e quero e volto, né, tentar acertar, eu retomo a minha vida, isso é um grande amadurecimento, é uma grande evolução. Então, a minha inteligência permitiu que eu aprendesse com os meus erros e também com os meus acertos. Então, no ser humano, em termos éticos, todo ser humano é dotado de liberdade e de inteligência. Quando ele acerta, quando ele erra, não importa. O que importa é que ele aprenda com isso. Então, a ética vai constantemente nos trazer esse questionamento. Que vida vale a pena ser vida? Por outro lado, quem vai responder para você e para mim o que pode... já te respondo aqui no seu comentário, Vivi. Já aparece aqui para mim. Quem vai, de uma certa maneira, me dizer o que pode ser certo e o que pode ser errado é a moral. Né? A moral é a arte de me dizer o que é permitido do que não é permitido. E aí a Vivi faz a postagem. A ética questiona os valores, as mudanças, o que é bom ou ruim, ou o caráter moral de cada pessoa. Exato, Vivi. A ética vai questionar, sempre vai questionar. É a moral que vai responder. A ética faz as perguntas, a moral dá as respostas. E por que essa moral dá as respostas? Deixa eu só acertar aqui a câmera um pouquinho. Por que a moral dá as respostas? Porque comentamos na semana anterior que essa moral é fruto de uma cultura. Toda moral é fruto de um tempo cronológico, de um espaço geográfico, ou seja, de uma região, de uma série de contextos sociais que vão gerar aqueles valores. Né? Um exemplo muito próximo a você, que vai te ajudar no entendimento. No tempo dos seus pais, a moral era de um certo tipo. Tudo bem que muitas coisas ainda permanecem, mas a moral, tempos em que você vive, a criação do seu filho ou na constituição da sua família, já sofreu alterações. E olha que nós falamos, sei lá, num período de 30, 40 anos. Você vê? Há uma diferença entre a moral daquela época, não é muito tempo, e a moral de hoje, não é verdade? Então, é curioso. Se tem um exemplo de uma jovem ou de um rapaz aqui no Brasil, no Ocidente, que conhece uma moça e namora com um rapaz da Tailândia. Eles vão ter, né, valores completamente diferentes, tipos de moral completamente diferentes. Então, para você ver como a moral é circunscrita a uma região, a um país, a uma determinada cultura. E dei também um terceiro exemplo para vocês, que é o relacionamento de um casal, por exemplo, que professam religiões diferentes. Sei lá, um exemplo mais incomum. A moça frequenta a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né, conhecida como a Igreja Mórmon, e o rapaz é kardecista. Então, veja, são visões completamente diferentes do mundo, da vida, de Deus. Né? São duas, digamos, religiões muito sérias. Né? Tenho amigos em ambas as religiões, mas com doutrinas, eu não vou dizer incompatíveis, mas no mínimo conflitantes. São religiões, como a Viviane colocou, baseadas na natureza, né, valores pela fé, e que o casal, para poder se entender, vai ter que negociar aí situações, contextos e experiências. Nada que seja impossível, mas que esse exemplo te sirva como ilustração para você perceber como os valores determinam o estilo de vida das pessoas. Isso para você, Brúnia, Silvana e Viviane, para você que assiste a essa aula.
de serviço social é muito importante, muito importante. Os valores que uma pessoa tem determinam o estilo de vida, as escolhas que essa pessoa vai fazer ao longo da vida. E muitas vezes os problemas sociais em que vocês estarão intermediando as pessoas, instituições e processos vai ser muito, muito decisivo. Então, é uma realidade muito próxima à área de vocês, que é o serviço social. Então, em função de toda essa análise que eu fiz na semana passada e que eu resgatei algumas questões para darmos continuidade hoje, antes de iniciar o assunto novo, o tópico novo, ficou alguma dúvida em relação ao que a gente conversou, ao que eu falei hoje? Meninas, está claro para vocês? Querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à disposição. Aproveito e já tomo uma água. Ok, obrigado, Silvana. Está claro. Brúnia, tudo bem? Penso que sim. Penso que sim. Se houver alguma dúvida, então, por favor, me... Ah, legal, querida. Obrigadão. Bom, dando continuidade agora a um assunto novo, eu disse para vocês que a moral, né, vou até escrever aqui no bate-papo, moral vem de mos, que em latim significa hábitos e costumes. Aí a palavra moral. Moral é aquilo que vai orientar, vai conduzir, vai inspirar os meus hábitos e os meus costumes. Essa primeira metade da aula, eu quero falar dentro da moral de 3 categorias que eu vou escrever aqui no bate-papo para vocês. Atos moralmente acho que agora melhorou. Conseguem me ouvir, meninas? Ok? Opa, obrigado. Obrigado, Bruna. Legal. Então, eu havia comentado que nós vamos ter 3 tipos de atos, né? Atos morais, atos imorais e atos amorais. Então, tudo que o ser humano faz, tudo o que o ser humano manifesta, são atos. Vocês têm a disciplina de psicologia, meninas? Ou já tiveram? Só para eu poder amarrar algumas questões com a psicologia. Ainda não. Perfeito. Então, eu vou dar uma diferenciada, eu vou fazer uma explicação para vocês entre essas 2 palavras que você vê aqui no bate-papo. Tá? Eu acho que é aqui, né? Como está invertida a imagem, o bate-papo fica do lado de cá, na minha esquerda. O que são atos e o que são comportamentos? Comportamento é toda manifestação corporal, daí o nome comportamento corporal. Bocejar, por exemplo, é um comportamento. Tossir é um comportamento. Falar é um comportamento. Mexer-se, andar, são comportamentos. Então, os comportamentos na psicologia,
estão relacionados à maneira como eu me desloco, me comunico. Por exemplo, essa aula em que eu mexo muito as mãos é um comportamento. Então, a psicologia vai analisar os comportamentos das pessoas. Se é um comportamento mais agressivo, se é um comportamento mais circunspecto, mais fechado. Então, você, quando no exercício da sua profissão, dependendo do caso, você vai precisar conversar com uma psicóloga, com um psicólogo, que vai, esse profissional, lhe ajudar, vai lhe explicar as possibilidades, os possíveis motivos do comportamento daquela pessoa. Né? Muitas vezes, né, o comportamento agressivo. Então, o psicólogo vai te ajudar a entender, a interpretar esse tipo de comportamento. Quando nós falamos em atos, vou até colocar aqui no seu bate-papo, atos representam atitudes. Os atos, as atitudes estão mais no campo da filosofia. Né? O que é um ato? O que é uma atitude? É toda manifestação de uma pessoa que tenha uma determinada intenção. Então, um exemplo. Na nossa conversa, de repente, eu fui muito ríspido com a Viviane, eu gritei com ela, e depois eu caí em mim, eu percebi a grosseria que eu fiz, e aí eu tomo a atitude de procurar a Viviane e falar, olha, Viviane, eu fui muito grosso, ríspido, eu estava nervoso por outros motivos, me desculpe. Percebam, meninas, que quando eu penso, eu reflito, eu tomo a iniciativa e vou conversar com a Viviane, é mais do que um comportamento, foi uma atitude, né? A atitude é um ato pensado. Vou até colocar aqui, atitude representa um ato pensado. Né? Todos os meus atos ou minhas atitudes são o reflexo de uma reflexão, né? De uma intenção. Então, é claro que eu vou usar o comportamento para realizar a atitude que eu tomei. Por exemplo, eu fui ríspido com a Viviane, né? Estava com a cabeça quente e tive um comportamento agressivo. Tudo bem. Passou um dia, eu fiquei pensando, caiu a ficha, eu refleti sobre o que eu fiz, eu tomei uma decisão, eu me arrependi. Quer dizer, tudo isso está no campo da atitude, da reflexão, né, da moral em si, que eu trago dentro de mim. Aí eu levanto, comportamento, ando até o destino da Vivi, comportamento, falo com a Vivi, comportamento, peço desculpas, justifico, peço uma nova chance, já é uma atitude. Vocês percebem, meninas, como há uma relação, né, muito íntima entre comportamento e atitude? Né? Na verdade, não há uma separação. Na verdade, as duas coisas têm as duas dimensões, mas elas estão intimamente relacionadas. Eu faço apenas uma divisão, né, didática entre filosofia, psicologia, serviço social, comportamento e atitude, mas na prática, né, quando estiver lá no estágio ou no exercício já da sua profissão formada, está tudo junto e misturado. Você vai fazer uma análise do conjunto. É que na graduação, na faculdade, nós seguimos esses passos didáticos. A gente separa, fala, olha, isso é o campo da ética, isso é o campo da psicologia, isso é a área da filosofia, mas no dia a dia as coisas acontecem, né, de uma forma simultânea. Exatamente, Vivi, Brúnia, estão entrelaçadas. Né? Eu não vou me ater à questão dos comportamentos, porque isso é o campo da psicologia. A nossa reflexão prossegue para falarmos sobre os atos, né, que estão no campo da filosofia. Então, a palavra ato, no seu bate-papo, vem do latim actum, que significa realizado, ocorrido. Ato, actum. É aquilo que foi realizado. Aquilo que foi, deixa eu arrumar aqui a câmera, aquilo que aconteceu. Né? Perceba que o verbo realizar, ocorrer,
acontecido, está num tempo verbal chamado particípio passado. O que é particípio passado? É aquele passado que já você fez parte. Você participou daquele passado. Particípio passado. Então, olha, um exemplo. Falado, corrido, dormido, ocorrido, levantado, comentado, chorado, sorrido, é pouco comum, comentado. É um passado que já está sepultado. Por exemplo, por muitos anos eu havia levantado às 3 da manhã. Quer dizer, foi um passado muito distante. Eu havia levantado, eu tinha levantado. É particípio passado. Esse tempo verbal significa que o acontecimento já se manifestou, aconteceu, acabou. Então, pensar em xingar alguém não é um ato, porque ele não aconteceu. Puxa vida, Brunia, Silvana, eu tinha pensado em pedir desculpas para a Viviane. Puxa vida, eu pensei até em pedir desculpas para a Viviane. Pergunto para vocês três, inclusive para a Viviane. Nessa situação, eu perdi a chance de pedir desculpas. Eu pedi desculpas? Olha, Brunia, Silvana, eu havia pensado em pedir desculpas para a Viviane. Eu não pedi. Então, o que aconteceu? O ato não aconteceu. A Viviane não ouviu o meu pedido de desculpas. E aí eu falo, não aconteceu, exato. Aí o que eu falo para a Bruna e para a Silvânia? Puxa vida, viu, menina? Eu tinha tanta intenção de pedir desculpas para a Vivi. Aí, Vivi, sabe o que a Bruna e a Silvana vão me dizer? Não aconteceu. Você sabe, Vivi, o que a Bruna e a Silvana vão me dizer? Alguém quer arriscar? Vai pedir. Não, sabe o que elas vão me dizer, Vivi? Luiz Felipe, você tinha intenção, né? Tá bom. De boas intenções, tem um lugar que está cheio. De boas intenções, tem um lugar que está cheio. É lá mesmo, Bruna. Não é assim? É? Lá está cheio de boas intenções. Eu queria, eu deveria ter falado, mas não falou. Então, o ato, exato, Viviane, está corretíssima. A intenção não é atitude. Ter intenção, por melhores que sejam, elas não se concretizam. E o que resolve a vida, e um dia vocês vão dar esse conselho para as pessoas que vocês vão atender. Podem acreditar. Né? A intenção não resolve a vida. O que resolve a vida são atitudes. Depois que elas acontecem, aí sim, na ética, é que nós vamos analisar se elas foram boas ou más, como agora. Né? Eu vou classificar esses atos, essas atitudes. Sempre quando eu falar atos e atitudes, é a mesma coisa. Tá? Sempre quando eu falar de atos e de atitudes, é a mesma coisa. É a partir da realização desses atos, dessas atitudes, e que eu vou classificá-los em 3 categorias. Atos moralmente válidos, atos imorais ou atos inválidos, e atos amorais ou atos inválidos. A compreensão dessa nossa aula, meninas, vai ajudar muito, muito, muito vocês em outras áreas do serviço social. Por exemplo, quando você for conversar com uma colega psicóloga que está envolvida num caso que vocês estão tratando. Quando vocês forem tratar também, dependendo da natureza do problema, com um advogado, com uma advogada envolvidas no processo. Essa nossa aula de hoje vai te dar sustentação para 2 grandes áreas, o direito e a psicologia, que estão diretamente relacionadas com você. Inclusive, eu colocaria uma terceira área, que é a medicina, a área da psiquiatria. Psiquiatria. E daqui a pouco vocês vão entender. Mas até
Aqui tudo bem com vocês? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo ok? Podemos prosseguir? Então vamos lá. O que eu posso definir como um ato moralmente válido, né? Luiz, o que eu, como aluna do curso de Serviço Social, devo entender da disciplina de Filosofia Ética e Ética no que se consiste num ato moralmente válido? Por exemplo, a iniciativa de ir e pedir desculpas para a Viviane. Se a Viviane me desculpar ou não, é uma outra questão. Mas o ato que eu tomei, como a Vivi coloca aqui, sem coação, é moralmente válido se ele atender a dois critérios. A dois critérios. E quais são esses dois critérios? Que é a minha liberdade e a minha inteligência. Um ato é moralmente válido quando ele se propõe a consultar duas áreas da nossa natureza. Então, primeiro, um ato é moralmente válido quando eu quero realizá-lo, quando eu quero cumprir o propósito ao qual eu me coloco. Então, eu utilizo, né, a livre escolha. O termo mais técnico na filosofia é liberdade ou livre arbítrio, e de fato atende Viviane, Silvana, Brúnia, Norma, ao que eu entendo, né, a Vivi coloca como livre escolha. Então, eu faço uso da minha liberdade, do meu livre-arbítrio, e escolho realizar esse ato. Né, como foi dito, sem coação, sem forçação de barra. Então, eu, como um ser livre, escolho fazer o bem. Eu, como ser livre, escolho pedir desculpas. Eu, como ser livre, escolho chamar a atenção dos meus filhos ou da minha filha, porque eles precisam aprender. Eu preciso, através da minha livre escolha, ser mais humilde com a minha parceira ou com o meu parceiro, porque eu percebo que eu estou me excedendo. Sempre eu por minha escolha. Já é 50% do caminho de um ato moralmente válido. Um exemplo. Né? Você, uma reunião de família, muito em breve isso vai acontecer, se Deus quiser, presencia uma discussão em família, coisa boba, questões familiares, e o seu irmão, por exemplo, foi muito ríspido, ele foi muito brincalhão, depois ele foi um pouco grosso na brincadeira e magoou muito a sua tia, uma tia muito querida que você tem. E todo mundo reparou, ficou um clima pesado, tal, mas o seu irmão não tá nem aí. Depois passou um dia, passou uma semana, você resgatou essa conversa e falou com o seu irmão, puxa vida, né? Você foi muito grosso com a tia. Qual que é o nome da nossa tia fictícia, meninas? Deem um nome, me ajudem a dar um nome para nossa tia. Qual é o nome da nossa tia? Judite. Tia Judite. Tia Maria Judite. Maria Judite, pronto. A tia Maria Judite, meninas, ficou muito magoada e você fala com o seu irmão, pô, irmão, não, vai lá, né? Pensa melhor, peça desculpas pra tia, e o seu irmão não quer saber. Irmão, que se dane a tia Judite, não tô nem aí, falei mesmo. E aí você fala, não, você vai falar, porque senão eu vou brigar com você. Prestem atenção na fala do seu irmão, para considerar se foi um ato moralmente válido ou não. Ele faz assim, quer ver? Tá bom, vai, você não me encheu o saco, Cacilda. Eu vou pedir desculpa lá para aquela mulher logo para me livrar disso. Olha que interessante a fala do seu irmão. Foi um ato livre? Ou ele está indo pedir desculpas, que nem as crianças fazem, desculpa, só para se livrar da sua cobrança? Com a criança, tudo bem.
Mas o seu irmão é um marmanjão. Seu irmão é um marmanjão. Então ele vai pedir desculpas, não porque ele quer, mas porque você o ameaçou, sei lá, de alguma coisa, e para ele não sofrer as punições, que é a sua bronca, ele vai lá, mas no fundo ele não quer pedir. Houve uma coação, sim, Viviane. Então não foi um ato. Ele falou da boca para fora, não da boca para o coração, de verdade, não é? Então não é um ato moralmente válido. Não foi livre, exatamente isso. Exatamente isso. Quando a pessoa está sob coação, o seu ato não é livre. Isso é tão sério que quando você e eu vamos a uma cerimônia pública chamada casamento, seja o casamento civil, seja o casamento religioso, tanto o ministro religioso, o pastor, o padre, o celebrante, como o juiz do cartório, eles são apenas testemunhas da pergunta que é feita. Você aceita fulano, você aceita fulana como seu marido, como sua esposa? O sim dessa pessoa deve ser resultado da sua liberdade. Porque se for provado que o sim que eu dou é um sim sob coação, sob ameaça de morte, e se isso for provado, o casamento é nulo, tanto no religioso como no civil. Eu vejo aqui a participação de vocês, né? Vivi. Liberdade está ligada à consciência, é algo limitado, coagiu, não foi livre, exato. A Silvana, pedir desculpas forçado por atitude de um grupo, também não foi livre. Coação é crime em todos os sentidos, até pela consciência. Por quê? Porque eu estou forçando, eu estou violentando aquela pessoa. Silvana concorda, é verdade, Vivi. A Xuxa está com dificuldade para acessar a aula, ela já tentou várias vezes. Certo, Brunia. Talvez caminho, Brunia, seja ela mudar de navegador. Ah, tá. Pode dizer que eu estou sabendo. E, por favor, Brunia, eu vou salvar, como fiz com as outras aulas, tá? Vou disponibilizar lá no YouTube e depois eu deixo a aula gravada, eu mando para o e-mail da turma os links, tá bom? Pode tranquilizá-la e avisá-la que eu estou sabendo sim, Brunia, por gentileza. Eu até agradeço aí o seu carinho da preocupação, um ato moralmente válido. Então, meninas, metade do problema está na questão da liberdade. A outra questão, agora que eu vi no grupo do WhatsApp, Brunia, agora que eu estou verificando, ó, agora que eu vi aqui, ó, o aviso, tá? Mas eu estou sabendo sim, tá? Pode tranquilizá-las. O outro lado da questão de um ato moralmente válido, meninas, está no que se refere à inteligência. Então, como a Viviane coloca, escolhas também tem que ter liberdade, necessariamente. Mas somente a liberdade não é suficiente para que um ato seja moralmente válido. É necessário que a pessoa tenha a oportunidade de pensar naquilo que vai escolher livremente. Não basta escolher, eu tenho que saber escolher. E aí entra o segundo componente do ato moralmente válido, que é a inteligência, que é, Viviane colocou a palavra aqui, consciência das minhas escolhas. Então, o que é inteligência? Eu gosto muito dessa palavra, inteligência. Eu vou te dar um significado diferente de inteligência, que está mais próxima da área do serviço social do que o senso comum afirma. Inteligência também pode ser definida como consciência, como razão. Tá? Nesse caso é a mesma coisa, consciência, inteligência, razão. Mas o que significa a palavra consciência? Só um minutinho, meninas, que eu vou arrumar aqui a cadeira, que ela está muito baixa. Só um minutinho, por favor. Agora sim. Agora sim.
O que eu posso... racional, exato. Entender por inteligência, né? É o racional? Sim. Racional é tudo aquilo que está relacionado à minha razão, à minha consciência. Inteligência é uma palavra... Vocês vão se formar sabendo o latim. Inteligência vem do latim, são duas palavras. A primeira, intus, vou colocar aqui o óculos para não digitar errado, que significa interno, e diligência vem de legere, que é um verbo, que significa ler. Dê uma lida aqui no bate-papo, meninas, na definição. Inteligência vem de intus, que significa interno. Inteligência, que vem do verbo ler, né? Daí a palavra legenda, que você vê nos filmes, né? Legenda é aquele trecho que você lê. Então, inteligência é a capacidade de alguém ler o quê? Internamente. De alguém ler por dentro. Dentro do que, Luiz Felipe? Por dentro das circunstâncias. Usar a inteligência é entrar, como a Viviane disse, na intimidade dos acontecimentos. Na intimidade daquilo que eu vou escolher. Agir com inteligência significa você tentar ler, você tentar interpretar o que está por detrás, meninas, das opções que se me apresentam. Agir com inteligência não é decorar uma fórmula de química ou fazer uma conta de cabeça. É claro, isso faz parte da nossa inteligência, mas essa inteligência que nós falamos aqui é uma inteligência moral, né? É uma inteligência que faz com que você não se acomode com as aparências, que você queira mergulhar nas opções que você tem. Quando você pondera entre uma alternativa e outra, quando você considera os prós e os contras. Então, a inteligência vai me dar condições de ler. Ler no sentido de interpretar. O que está por detrás das aparências. Eu gosto muito de uma fala da sua mãe, sempre as mães, né? Quando, numa conversa, ela com você refletem sobre um assunto e ela diz a seguinte expressão, é uma pérola. Ela diz assim: você sabe, minha filha, que eu não consigo ainda entender, mas eu quero ver o que está atrás, né, da fala da sua tia Maria Judite, sabe? Tem alguma coisa por detrás. Olha que interessante, né? Como ela explica isso. Tem alguma coisa por detrás. Quer dizer, a inteligência me leva a analisar o que está por detrás das aparências, por detrás dos discursos, por detrás das alternativas. É como se houvesse um muro e a minha inteligência queira ultrapassar aquilo que fecha, aquilo que... Exatamente isso, Silvana. É muito gostoso, é muito agradável, porque é isso que faz com que nós sejamos humanos. Né? Não nos prendemos ao aqui e ao agora. Vocês vão usar muito a inteligência de vocês quando estiverem se inteirando de um caso e tem a primeira narrativa, né? Um primeiro contato, e aí você percebe, né? O faro profissional vai ficando cada vez mais aguçado. Você fala assim, essa conversa aí não está se encaixando, as coisas não estão se encaixando. Eu quero fazer uma entrevista, uma conversa com aquela pessoa, com aquela mãe, com aquele pai de casal, com aquele presidiário, com aquele menor. O que ele falou não faz muito sentido. E aí você vai mergulhar e dentro do serviço social vocês vão aprender as técnicas, os procedimentos de como analisar, de como ler os acontecimentos, o histórico dos acontecimentos com mais propriedade. Então, quando eu sou capaz de utilizar, e todos nós somos, a minha inteligência com a minha liberdade, e eu realizo esse ato, eu concretizo esse ato,
eu manifesto, eu materializo, né, essa atitude, aí sim é um ato moralmente válido. Eu vou te dar um último exemplo para a gente fechar atos moralmente válidos e depois eu entrar em atos imorais e atos amorais. Tá? Pense numa pessoa, nem precisa me dizer quem é, porque é uma questão muito íntima, meninas. Mas pense uma pessoa do seu relacionamento, pode ser da sua família ou não, que é uma pessoa que você adora, que você ama de paixão, entre aspas, usando um termo comum. Você gosta muito dessa pessoa, homem ou mulher, ela é uma das que fazem parte da relação dos 5 mais íntimos de você. Então você tem uma lista dos 5 mais próximos, que você ama, venera, idolatra 5. Ela faz parte de uma dessas 5 pessoas. Tá? Não precisa me dizer quem é, só peço que você pense nessa pessoa. Pensou? Só me coloquem aqui na ok, porque eu não consigo ver vocês. Então, eu vou saber que você pensou. Legal. E já pensou, Bruna Silvana. Ok. E você que assiste a essa aula gravada, pense também agora nessa pessoa. E essa pessoa comete aí uma atitude que vai te decepcionar muito, te deixa muito triste. Essa pessoa, você além de decepcionada, fica muito triste com essa pessoa. Tá? Brincadeirinha, brincadeirinha. Só exemplo. E aí essa pessoa de novo comete essa atitude que te decepciona muito. E pela terceira vez, essa pessoa comete de novo. Ela pisou na bola com você 3 vezes. E aí um belo dia você está magoada, já chorou, já lamentou. E aí você fala, quer saber, olha, vou parar de sofrer, vou me afastar um pouco dessa pessoa. Tá? E depois de um mês, essa pessoa vai até a sua casa, se desculpa e fala, e pede e tal, e blá, 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 blá. Aí você vem com essa pérola muito interessante. Você vai dizer assim, olha, fulano, fulana, eu só vou te desculpar e eu só vou te dar uma nova chance se você mostrar para mim que você mudou. Se eu ver que, pelas suas atitudes que você mudou, aí eu te dou uma nova chance. Combinado? Pergunto para você, Brúnia, Viviane e Silvana. Você já conheceu, já passou, já viu essa situação? Esse contexto que eu apresentei? Já, né, Bruninha? Já, né, Silvana e Vivi? Olha que interessante, quando você diz eu só vou te dar uma nova chance, ou seja, eu só volto a estabelecer uma relação com você a história se você mostrar o quê? Uma mudança de discurso, uma mudança de falas, uma mudança do quê, meninas? De atitudes, uma mudança de atos, de atitudes. Então nós voltamos ao início da nossa conversa. O que convence, o que realiza, o que materializa, o que muda a realidade, não são os meus pensamentos, sentimentos e valores, como eu falei na aula anterior. Né? É mais do que isso, é a materialização disso. São os meus actums, são os meus atos ou as minhas atitudes. Aí sim, pela atitude livre e inteligente é que eu vou considerar a retomada da vida, a sequência dessa mesma vida. É assim que funciona com os narcóticos anônimos, né? Os alcoólatras anônimos e por aí, né? Por aí vai. Né? A atitude, um dia de cada vez. Os pensamentos mudam, os sentimentos mudam, os valores mudam, mas são as atitudes, Viviane, de fato, é que ficam. E aí, tudo isso nós utilizamos, explicamos para você entender que são atos aí moralmente válidos. Ficou claro para vocês? Alguma dúvida? Antes de falarmos o que são atos imorais e atos morais? Amorais? Exato.
Atitude não tem como omitir. Porque se eu omitir uma atitude, Viviane, já é uma atitude. O não agir é uma atitude. Né? Omissão, por exemplo. A omissão é uma atitude. Né? Ficou claro, Brunia? Alguma dúvida? Atos são os que realizo pelo meu livre-arbítrio e pela minha inteligência. Exatamente. Eu preciso sempre dos dois. Da inteligência para pensar, para refletir, e da liberdade para poder escolher. Ok? Legal, legal. Que bom que vocês entenderam, ficou fácil assim, né? Vamos então explicar agora para vocês, nessa parte final da nossa conversa, atos imorais e atos amorais. Eu só vou digitar aqui no seu bate-papo algumas informações que são importantes. Né? De fato, Silvana, a questão da omissão a gente menos aprecia porque a omissão é uma atitude que leva a um resultado. Eu posso errar, eu posso falhar por omissão. Né? A área da família, por exemplo. Quando você tem uma família omissa no que se refere à educação de uma criança, de um jovem, de um adolescente, quando eu tenho um pai que é omisso, quando eu tenho uma mãe que é omissa, uma avó, enfim, quem cuida dessa criança, um padrinho, né, uma tia que cuida dessa criança, a omissão pode causar deformidades, não é verdade? A omissão é algo tão sério, tão grave, que parece, deixa para lá, vou me omitir. Não, não, a omissão é deixar de fazer o que precisa ser feito. É uma questão moral, é uma questão legal muito séria, muito séria. Eu vou escrever algumas coisas aqui no bate-papo, tá? Para você, e aí a gente inicia a explicação, tá? Me deem só alguns segundinhos, tá? Eu vou... Vocês conseguem, meninas, ler o que está aqui no limpinho para você ler o que está aqui no bate-papo? Assim que você ler, já me avisa que eu começo a explicar. Ok, Bruna e Silvana. Legal, Vivi. A Norma está entrando. Norma, você já entrou ou está no ingresso? Já está tentando entrar. Bom, no senso comum, nas conversas do cotidiano, você assiste a uma novela, você assiste a um filme, vê um documentário, lê uma notícia no jornal, na internet, e lá você vê um acontecimento, um registro, e você pensa, puxa, esse é um ato imoral, né? Que coisa imoral, nossa.
de uma certa forma, você já está dizendo que algo está contra a moral, né? Algo imoral é algo contra a moral. Mas você já deve ter lido ou ouvido, ou até mesmo dito a expressão amoral. Não, aquele ato é um ato amoral, pelo amor de Deus, um absurdo. Né? Então, vamos entender o significado da palavra. A letrinha, a vogal A e a vogal I, a letrinha I, antes do termo moral, são, digamos, prefixos, do ponto de vista da gramática, que indicam negação. A letra A, antes de uma outra palavra, indica uma negação. Assim como a palavra I, a vogal I, indica negação, imoral, ilegal, irresponsável, insensível. Sempre o in, também indica negação. Agora, para a filosofia, para a ética, para o serviço social, agora eu vou amarrar aquelas duas disciplinas, para a psicologia e para o direito, há uma diferença, meninas, fundamental entre o amoral e o imoral. E eu começo te explicando o que é o imoral. Um ato é imoral quando a pessoa, pela liberdade e tendo consciência de que aquilo é um erro, é proibido, é negado, mesmo assim ela realiza o ato. Então eu sei que se eu me apropriar de um objeto que não é meu, é roubo, e mesmo assim eu roubar, esse ato é considerado não apenas ilegal, mas por que ele é ilegal? Porque ele é moral. Eu tenho noção, eu tenho a consciência, a inteligência de que aquilo não é meu. Eu tenho a consciência de que aquilo está errado. E mesmo assim eu cometo o ato. Então, à luz da ética e da moral, esse ato é considerado um ato imoral. Um outro exemplo. Eu sei que aquela pessoa não cometeu aquele crime. Ela está sendo acusada injustamente. E eu crio uma mentira contra aquela pessoa. Eu levanto um falso testemunho. Eu sei que aquela pessoa não fez aquilo. E eu aumento ainda a crítica. O falso testemunho é um ato moral. Aquela pessoa demonstra aí uma inveja pela sua amiga e ela demonstra isso de uma forma muito consciente. A inveja é um ato imoral. Então, minhas queridas, o que é importante para você como assistente ao saber? Que os atos imorais são aqueles atos em que a pessoa, primeiro, tem consciência, tem a inteligência, tem o entendimento, tem a ciência de que aquilo não pode, de que aquilo é ilegal, de que aquilo é errado, do ponto de vista religioso, de que aquilo é um pecado, e mesmo assim, com a sua liberdade, ela comete aquele ato. A pessoa sabe que uma relação extraconjugal, num país, aproveitando o exemplo que a Viviane postou, num país monogâmico, né, uma relação, uma outra família, uma relação fora do casamento, é uma questão imoral. Por quê? A poligamia no Brasil não é permitida, mas em países muçulmanos sim. Então, a imoralidade é relativa, como a moral. Né? Num país pode, num outro país não pode. Né? Do ponto de vista aí na questão religiosa, exatamente, Viviane. Né? Tá mudo, Brunia? Silvana, Viviane, voltou, ótimo. É que às vezes tem um delay, uma demora, né? Perfeito. Vamos então analisar, meninas, agora o que vem a ser um ato amoral. A vogal, a letra A, também indica negação.
Mas eu vou colocar uma coisa aqui no bate-papo. I significa negação no sentido de confronto. Confronto. Ou no sentido de contrário. E A significa negação no sentido de... Aqui o S... sentido de ausência. E aí muda todo o cenário, meninas, todo o cenário. Vamos pegar um exemplo de alguém de uma tribo indígena que não conhece a nossa moral, nossos hábitos, os nossos valores, e essa pessoa se apresenta, entra numa sala de aula da faculdade, lá da Ítalo, completamente nua. Essa pessoa está nua. Ela tem maldade? É claro que não. A sua nudez é um ato amoral. Ela não tinha a consciência, o conhecimento da norma moral, de que para nós andar nu num lugar público é um ato imoral. Para ela não é imoral, é amoral. E nós entendemos isso como um ato amoral, cultural. É como se você fosse a um país de uma outra cultura e cometesse uma gafe, você pede desculpas porque você não conhece as normas, os hábitos daquele país. Né? Um exemplo doméstico, muito interessante. De repente você faz parte de uma família em que quando as pessoas chegam, elas pedem a bênção. Né? Bênção pai, bênção mãe, bênção madrinha. E o pai, a mãe, a madrinha, né, fala, Deus te abençoe. E de repente o seu namorado, a sua, enfim, a pessoa que você ama, começa a fazer parte da família e chega e não pede a bênção. Quer dizer, não houve má fé da pessoa. Ela não conhece a norma, então não é que ela não respeita a sua mãe, seu pai, a sua avó, né? Pede a bênção. Né? É um hábito moral que ela não incorporou, ela não sabia. Então, não foi um ato imoral, foi um ato amoral. Certo? Um outro exemplo agora é não doméstico profissional. Você vai trabalhar muito com psiquiatras e com psicólogos a respeito disso. Uma pessoa que cometeu um crime, foi detida em função de um crime, e é um crime tão assim chocante que você vai precisar de um laudo psiquiátrico ou de um laudo psicólogo, porque a pessoa cometeu uma atrocidade tão assim assertiva, você fala, não, será que essa pessoa tem a consciência do que fez? Né? Ou até o advogado junto ao tribunal vai alegar que o seu paciente, seu cliente estava fora de si, estava fora da sua consciência. Então, olha que interessante. Se eu não tenho consciência da atitude que eu realizei, se a minha consciência estava comprometida pelo efeito do álcool, estava comprometida. Se ela estava comprometida pelo efeito de algum psicotrópico, algum medicamento forte, alguma droga. Se a minha consciência está comprometida por alguma insanidade mental, algum problema mental. Se a minha consciência estava comprometida por alguma alteração do meu estado psicopatológico, estava sob forte emoção, todo o cenário muda, meninas. Aquilo que aparentemente seria imoral ou ilegal, quando tratado sob o aspecto jurídico, psicológico, não, a pessoa provara que ele estava sob o efeito de um medicamento muito forte, então ela não tinha muito consciência do que ela fazia. Muda todo o cenário. E aí essas situações que eu lhes descrevi passam a se tornar atos amorais. Porque a pessoa não estava no uso da sua consciência, ou porque bebeu demais, ou porque estava sob efeito de psicotrópicos, ou fortemente abalada, ou tem um problema mental, psiquiátrico. É claro que eu preciso de todo um laudo do psicólogo, do psiquiatra para se provar isso. O caso Haas acusado de tentar assassinar o presidente Jair Bolsonaro. Né? Qual que tem sido a discussão? Né?
A que prevaleceu é de que que ele é uma pessoa normal do ponto de vista psíquico, e em função desse problema ele necessita de um tratamento psicopatológico, mas não lhe foi imputada a culpa de tentar assassinar o presidente. Por outro lado, os defensores do presidente partidários dizem que ele está escondendo, que é uma armação, que ele tinha sim intenção e que ele recebeu dinheiro para assassinar. Então, você vê como muda o cenário? E você vai se encontrar, meninas, no exercício da profissão, muito, muito fortemente vinculados a esse tipo de contexto. Né? Vai precisar conversar com o psicólogo, com o advogado, com o psiquiatra, porque às vezes o cenário que se apresenta, né, um exemplo trágico, por ilustração, o chefe de família que mata a esposa, os 2 filhos, e foge. Num primeiro momento, no senso comum, vamos falar que ele é um assassino, ele é um monstro. Né? É claro, é impactante a notícia. Mas veja, você como assistente social, você vai ter que usar a inteligência e não a emoção. Então, você vai tentar se inteirar do caso. Quem é essa pessoa? Qual é o histórico da família e dessa pessoa? Qual é o seu estado psiquiátrico, laudo? Ele era consumidor de algum psicotrópico, com que frequência? Ele tinha problema de alcoolismo? Ele tem algum problema genético de família, de casos psicopatológicos? Quer dizer, para você entender o processo, né, não julgar. Assistente social não julga, né, quem julga é o juiz. Então eu brinco, quem gosta de julgar, quem quer julgar, tem problema, tem lugar para essas pessoas. Ela procura uma faculdade de Direito, EAD ou presencial, faz o curso de Direito, faz lá na Unitro, o nosso curso é muito bom, o professor Marcelo Grimoni é o coordenador do curso, é um curso muito bom. Depois de se formar em Direito, exerce a profissão, se candidata a um curso, né, a uma vaga, juiz, torne-se juiz, tome cargo, posse do cargo, vá julgar, aí sim. Assistente social não julga, o assistente social, a assistente social, vai entender o caso, vai explicar o caso, vai oferecer à sociedade ou à instituição ou à família, olha, o caso é esse. E aí você vai fazer a narrativa se valendo, meninas, de outras atuações profissionais, de outros colegas seus. Por isso que a profissão de vocês é linda, é fantástica, é maravilhosa. Você estará diariamente. Perguntem para a professora Sandra, para a professora Fernanda, para a coordenadora Rosana, se o que eu estou falando é verdade. Vocês diariamente vão se relacionar com psicólogos, com terapeutas, com médicos, com advogados, porque a área de vocês, a profissão de vocês é tão bonita que ela é interdisciplinar. Você vai precisar ouvir o advogado, ou a advogada, no caso. A advogada vai precisar ouvir o psicólogo, a psicóloga. A psicóloga vai te consultar em algumas questões da área do serviço social. Então, eu brinco, eu falo que eu não sou assistente social de formação, mas eu sou de vocação, né? Eu gosto muito, eu não sou assistente social, mas eu adoro formar os assistentes sociais. Né? A Vivi faz aqui um comentário. Para nós, a moral e moral serve até que ponto para a nossa vivência com as pessoas. Então, eu comentei, Vivi, até agora, na questão profissional, né? E você agora pergunta para nós, eu entendo nós no sentido familiar, né? Na vida, em geral. Tá, saindo da profissão, indo para o dia a dia, para o cotidiano. Eu entendo que para vocês, como pessoas, né, ou no geral, como você coloca aqui, é importante, porque quando você percebe um fato que você colocou aqui, todos têm os seus costumes, todos têm os seus hábitos, todos eles têm os seus valores diferenciados. Então, eu entendo que isso, no geral, vai me ajudar a ter uma postura mais de prudência.
por exemplo, não julgar. Não julgar. Porque vamos supor que alguém tenha uma atitude ríspida, né? Como que estava o emocional dessa pessoa? Como que estava... Não que isso vai justificar, tá? Mas saber das atitudes do ponto de vista moral, amoral ou imoral, me permite conhecer melhor, não apenas na profissão de vocês, como mulheres, né? Que têm as suas famílias, têm os seus vínculos, vai te ensinar, de fato, a analisar o íntimo das pessoas, a intimidade das pessoas. Né? Eu, além de professor universitário, eu sou psicanalista. Eu coordeno o curso de psicanálise lá na Unii. Inclusive, temos alunos de serviço social fazendo psicanálise lá. Você pode atuar como psicanalista também. Assim que você terminar o curso, vamos conversar. Vamos conversar. Então, meninas, você deixa de exercer, né, a função de juiz do mundo e das pessoas e começa a entender o que é certo para você não serve para as pessoas. Não precisa migrar não, Silvana. Termina, porque é um curso de pós-graduação, é de 1 ano. Termina a graduação aí, que você pode até atuar na área como assistente social e como psicanalista. Tá? Então, conhecendo essas 3 dimensões, que foi o propósito dessa aula, de atos morais, atos imorais e atos amorais, isso vai servir para a sua vida familiar, para o seu relacionamento afetivo, para a educação dos seus filhos, se você... vai estar garantida, Silvana, para vocês 3. Eu reservo 3 vagas lá, carinhosamente esperarei por vocês. Para as relações de amizade, relações sociais, acadêmicas e até profissionais. Então, essa aula atendeu a esse propósito, principalmente, é claro, a sua formação profissional. Eu tenho certeza, quando você começar a atuar na área e se ver nesse conto, vai se lembrar dessa aula e eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar muito feliz. Porque, de fato, as coisas não são como aparentam ser. Né? Sempre há um fato por detrás disso. Tá? Um acontecimento, uma explicação que você precisa entender por que ocorre e como ocorre. E os profissionais das outras áreas vão te dar essas ferramentas, mas você já tem a compreensão desse processo. Tá bom? Na aula de hoje, eu sempre tenho um contexto. O que eu tinha para comentar dentro dessa perspectiva, né, com vocês, eu termino aqui. Na semana que vem já será um outro tópico do nosso curso. Eu vou pegar um pouco a parte histórica da filosofia, vou começar agora a falar um pouco mais de filosofia, o contexto histórico, de onde que vem essas ideias, como que tudo isso acontece, né? E pergunto para vocês, alguma dúvida do que a gente falou hoje? Inclusive a atividade que eu vou postar aqui para vocês lerem, depois responderem e me enviarem por e-mail ou pelo WhatsApp, né, o gabarito, tem a ver com a aula de hoje também. Né? Eu vou postar também um podcast, para quem não conseguir assistir essa gravação, eu vou salvar no YouTube, deixo a gravação aqui no link, mando para o e-mail da turma, e também o podcast. Aí você vai conseguir fazer a atividade. Eu já vou colocar mais 2 TEAs também, o TEA 5 e o TEA 6, para vocês já irem fazendo, para não ficar a coisa muito acumulada. Pode ser assim, meninas? Gostei da conclusão, Viviane. Moral não é junto. É pesquisa, é querer entender. Querer entender. Não que isso, meninas, não vai atenuar a gravidade do ato cometido. Tá? Ela vai explicar. Tá? É verdade, Silvana. Eu amo também essa aula presencial. Né? Pena que estejamos nessa situação, mas em breve, querida, vamos estar juntos, a gente vai se rever aí e vamos dar continuidade na forma presencial. Tá? Mas que bom que vocês gostaram. Obrigado, Vivi, Brúnia, Silvana.
você que assiste a essa aula já gravada, espero que tenha ajudado você, não apenas na sua vida pessoal, mas também familiar, profissional, e vou colocar mais material para vocês sobre isso. Tá bom? Alguma dúvida que vocês queiram colocar? Perfeito. Ok, então. Muito obrigado de coração. Fiquem com Deus. Um beijão. Aproveitem aí o final de semana. Veja aquela série que ainda não deu tempo, aquele filme. Procure assistir filme, comédia, né? Dê risada, ouça alguma música, alguma live. Não sei se hoje tem a live de algum cantor às 7 horas. A live, eu vou ter uma live, sim, de uma aula que eu vou dar. Né? Essa foi boa. Tem que ter coisas boas, né, professor? A vida é Pelo amor assim. de Deus. É Todo mundo altos e informado. baixos. A gente precisa, meninas, aprender a levar a vida com leveza. Ó, todo mundo Sim. enclausurado em casa. Aí vai assistir a um filme de tragédia, um documentário de assassinato. Pelo amor de Deus, a pessoa fica desesperada. Tem que assistir comédia, romance, filmes que, né? Solta os cachorros aí, Vivi. É o meu cachorro. Por isso que eu não gosto do microfone ligado, que é passarinho, é cachorro, é a Não, fazenda toda. ótimo, é sinal de vida, sinal de casa que tem vida. Muito bom. Ah, eu amo. Qual que é o nome do cachorro, Vivi? É Thor. Thor, nossa, o deus grego, nórdico, É, com aqui em casa a gente H-T-O-R. gosta muito. Aqui em casa a gente gosta muito dos filmes dos antepassados, né? Antropologia também, né? A gente gosta bastante Ótimo. para saber o que aconteceu no passado. A gente reflete redes, né? Como que foi também a Sim. vida antes, como que está sendo agora. A gente gosta de assistir esses A Bruna, medieval, né? ó, Vivi, a Bruna tá colocando aí, Vivi, Marvel. Meu filho colocou, eles gostam do Thor, eles gostam. Que bom, que bom, que bom, que bom. Então, Liga da Justiça. Liga da Justiça. Bom final de semana para vocês, meninas. Muito obrigado pelo carinho de me receber aí na sua casa através dessa aula. Vou salvar, sim, já vou disponibilizar o material agora, para não deixar a coisa se alongar. E se cuidem. Tá bom, queridas? Um beijão para vocês. Tchau.